Alô, alô, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos com a nossa igreja aqui em Maricá. Se você for de Maricá, ali no Caju, perto do Ferro Velho do Lelei, né? As pessoas conhecem aqui. E se você faz parte, né, do nosso grupo de transmissões diretas, nós estamos orando, né, pedindo a Deus que aqueles que sentirem no coração, reconhecer nosso trabalho, puderem querer dar uma oferta voluntária, nos procure, né? Deus vai abençoar vocês com certeza. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Nós paramos em Gálatas 4:6, vamos dar continuidade, né, em Gálatas 4:7 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Assim que já não está mais escravo, mas filho, se és filhos, é também feito herdeiro de Deus. Para que a gente entenda o contexto, né, nós estávamos falando sobre a última parte do estudo, que Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para resgatar o que estava embaixo das leis. E Paulo vai falar no versículo 6 de Gálatas 4:6. Pois sois filhos, Deus viu nosso coração, espírito de Abba Pai. Ou seja, falamos, né, sobre o que significaria esse espírito, né, o que significaria, né, a honra de sermos considerados filhos de Deus, filhos do Senhor. E aí Paulo vai falar, ele vai continuar. Assim, quem já não é mais escravo, mas filho, se és filhos, é também herdeiro de Deus. A questão da paternidade de Deus para a nossa vida é um tema muito interessante, né? Porque Deus, ele se revela em nós e todo mundo tem uma noção de pai, às vezes inconscientemente, né? Umas pessoas têm uma dificuldade muito grande com a palavra pai, ou por abandono, ou por violência, principalmente na América total do Sul, nas nações latinas. Nós temos realmente ainda um índice muito grande de abandono, de rejeição paterna, né? Ficando a toda a questão a encargo da mãe. Então, o pai, na figura do pai, nessa figura que em muitas famílias é a figura do corte, né? Lá na psicanálise, né? O princípio de Édipo, né? Um dos princípios freudianos, né? Que o pai seria aquele que corta a relação materna com o filho, no sentido de dar a ele a necessidade dos nãos da vida, de dar a ele a percepção de um mundo real, né? Não das coisas na boca, mas das desilusões. Deus, ele é nosso Pai. Não sei como você se relacionou com seu Pai, mas eu quero que você desvincule, ainda que você tenha tido um Pai maravilhoso, generoso, que você tem muitas experiências, de vincular esse padrão humano para a paternidade de Deus. Primeiro, porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer pessoa, ainda que a sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, pode nutrir por você. O amor de Deus não tem parâmetros nas relações humanas, né? É um amor muito grande, um amor que causa-nos estranheza nesse corpo pecaminoso. E Paulo vai falar sobre a herança, né? Ele vai falar assim, se já não é mais escravo, mais filho, né? É também feito herdeiro de Deus. A paternidade de Deus é o reconhecimento do homem como aquele que escolheu a ter Jesus como seu Salvador. E a herança, né? É muito difícil nesse ambiente quase infantil das igrejas evangélicas falar sobre herança como uma questão de maturidade. Porque tem uma premissa nos seminários que é texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Realmente a Bíblia vai falar em Deuteronômio que nós somos cabeças, não somos cauda. Vai falar Abraão, as nações, né? Que não emprestarão.
que não pediram emprestado, mas emprestarão. Só que isso tudo tem que ser conjugado, né? Isso tudo tem que ser conjugado, principalmente com o Evangelho da Graça, que é a dispensação maior. A lei e a graça, principalmente na época de Paulo, era um momento de ruptura, era até suscetível que houvesse as dúvidas, principalmente naqueles judeus vivos que viram Jesus em terra e estavam ali enraigados com a lei de Moisés, criarem resistência. Mas hoje, 2021 anos depois, segundo alguns historiadores, 2023 anos, né, porque houve um hiato de tempo perdido no calendário bizantino da vinda de Cristo. Então nós temos que ter a noção que o que é Deus para nós, o que representa o Senhor para nós, né? Sem nós irmos em lucubrações tão infantis, né? Para não falar maldosa. Maldosa no sentido de quem ensina, maldosa no sentido de quem nutre, maldosa no sentido de quem conhece a palavra e passa de outra maneira. Como conjugar a grandeza de Deus, a grandeza das promessas? Uma coisa que a gente às vezes combate, né? O câncer da teoria da prosperidade, que ela leva-nos um triunfalismo quase infantilizado, como que a nossa vida não teria problema, como que a nossa vida é para ter carros, iates, mas só que a gente não é contra a grandeza de Deus. Nós sabemos que o crente em Jesus Cristo, ele é abençoado, né? Ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa próspera, ainda que nós passamos muitas dificuldades e muitas provações. Então nós não somos contra os milagres, que você conquiste o céu, nada disso. A única observação que nós fazemos é como será você sem essa conquista. Você consegue ser servo, ser serva, sabe? Ter humanidade, ter empatia, ter seriedade. Ou você precisa de algo, né? Para de alguma forma, né? Ser alguém, né? Você já pensou nesse questionamento em você ser pleno, plena, sem, né, sem ter motivos externos para ser isso? Porque quando eu falo em prosperidade para Deus, a nível bíblico, é a ausência de necessidade. Uma pessoa que vive com 2 salários mínimos e tem sua vida digna, paga a escola aos seus filhos, come, se veste, às vezes faz entretenimento, ele é uma pessoa milagrosamente. Ou seja, você tem que ver que às vezes, né, a bênção está, se você botar 10 pessoas no seu lado e ver como as pessoas sem Cristo estão nas mesmas condições como você está, evitando comparação. Não quero essa coisa, mas o fulano tem carro, não é isso. Estou falando na plenitude, como pessoa, como essência. Você vai ver que a diferença é muito grande. A Bíblia diz, vereis a diferença do ímpio para o justo. Uma pessoa que é fiel a Deus, aí entra o problema, não é uma pessoa que é membro de uma igreja. É uma pessoa que é fiel a Deus, obedece às Escrituras, dizima, oferta, ela vê a diferença de Deus na vida dela, sabe? A paz de estar com a família um sábado, a paz de ter bons filhos, são tudo circunstâncias intangíveis que muitas das vezes nós não damos valor. A herança de Deus para a nossa vida é os frutos espirituais, ainda que desfrutemos dos carnais. Pedro fala para Jesus, Senhor, nós largamos tudo e te deixamos. O que é que nós ganhamos em troca? Ele vai falar, em verdade ganharei, né, mais irmãos, mais paz, mais irmão na sua vida, 100 vezes mais, em tudo com perseguições. Jesus fala, vocês vão prosperar, vocês vão conquistar coisas, vocês podem ir atrás de sonho. Só que vocês têm que reconhecer que vocês são inimigos do mundo. A Bíblia diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E assim é o crente em Jesus Cristo. Mas por que isso, né? Porque às vezes você vê a ovelha contra um lobo, não existe a hipótese dela ganhar, nem correr.
Porque a ovelha, Deus é tão perfeito, é um dos poucos animais que não tem nenhum mecanismo de defesa. Você pega um sapo, aqueles sapos venenosos, a natureza emite sinal pela cor da pele dele, o predador não come, geralmente são cores fortes, né? Um vermelho, um verde, né? As cobras têm, a ovelha ela não tem proteção natural, a cabra tem, o carneiro tem, ele dá cabeçada, mas a ovelha não tem. A ovelha, ela, o cachorro morde, né? O gato arranha, ainda que sejam defesas frágeis diante dos predadores. Mas a ovelha, quem protege a ovelha é o pastor. E Jesus é o sumo pastor, não é homem. Sabe, essas divindades que se criaram, apóstolo, vice-deus, profeta, pessoas, você tem que entender que o seu pastor é Jesus. Ainda que você seja membro da Igreja Batista Alfa e Ômega, você fala, não, meu sumo pastor é Jesus. Hoje o pastor Michel está aqui auxiliando, a Bíblia diz que a uns escolheu como evangelista, como pastores, presbíteros, vai falar lá o rol de pessoas, né? Mas o verdadeiro pastor da sua vida é o Senhor, porque Ele dá a boa vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida às suas ovelhas. O Senhor deu a vida para você. Então, Paulo vai falar, nós somos, né, versículo 7, né, também herdeiros de Deus. Eu sou herdeiro de quê, pastor? Você é herdeiro de ser templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Senhor. Você é verdadeira igreja. Nós temos esse nome, né? Igreja Batista Alfa e Ômega, igreja tal. São instituições para cumprir questões humanas, né? CNPJ, geralmente da igreja, né? Ela tem um nome, ela tem uma doutrina, ela tem que ter um bom nome, muito ruim quando você vê uma igreja denegrida. Mas a igreja mesmo, a eclésia, aquilo que Deus fala, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, é você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus morreu por você. Eu fico triste, eu amo, sabe? Tem igrejas que são tão zelosas, pintam, compram tudo caro. Ah, é para o Senhor. Amém. O dinheiro da obra tem que ser investido na obra. Mas o que adianta uma igreja ter ônibus, ter programa de televisão, quando ela não cuida das suas viúvas, quando ela não cuida dos seus órfãos, quando ela não cuida dos seus necessitados, né? Será que Deus lá do céu está querendo olhar se a sua igreja é uma catedral, se ela tem vigas, sabe, de gesso, cores, se ela tem um saxofone de 10 mil, sabe, se ela tem harpa, ou se você socorre os necessitados, se você ajuda as viúvas, se você usa o recurso de Deus para socorrer e pregar o Evangelho, apoiar os evangelistas, apoiar os pobres em caridade, independente de religião, apoiar os missionários, investir em missões. Então, você é herdeiro de quê? Da bondade de Deus, da graça de Deus, da salvação do Senhor, de uma vida eterna. Você vê lá em Apocalipse, né? Principalmente do versículo 22 em diante. Eu vou ler para vocês Apocalipse 22, né? Só um minuto aqui. Apocalipse 22 diz o seguinte: então me mostrou um rio da água da vida, claro como cristal, e procedia do trono de Deus, do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as suas folhas são cura para nações. Ali não haverá maldição, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos lhe servirão, e verão a sua face, na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, pois o Senhor iluminará e reinarão para todo sempre. Disse o anjo: essas palavras são fiéis, verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm. Apocalipse 22, 7. E eis que cedo vem o bem-aventurado, aquele que guarda as palavras e profecia desse livro. Então, meu irmão, Apocalipse 22, 12, eis que cedo vem aquele que minha recompensa está comigo, para dar a cada um a sua obra. E olha o que o versículo
13 diz, Apocalipse 22, 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o primeiro e o fim. Mais uma vez, Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas às igrejas, eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente igreja da manhã. E, fechando, Apocalipse 22, 20 e 21, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo vem, um amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Você foi chamado para isso, meu irmão, para as promessas de Deus espirituais para a tua vida. Não permita que um vislumbre de um mundo, pode ser o sucesso, cargos públicos, dinheiro, mulheres, qualquer coisa que possa seduzir sua carne, venha corromper a herança de Deus. Voltemos para Gálatas 4:7, assim já não é mais escravo, mais filho, se és filho também, foi feito herdeiro de Deus. Herda as promessas do Senhor. Deus tem o melhor para a tua vida. Que Deus te abençoe, fale melhor teu coração. Quero orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo, por ser pleno, generoso, por ser um Deus tão maravilhoso em nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.